dia! Bom dia, crianças! Como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus! Vamos começar nossa aulinha? Mais uma semana passou, mais uma semana iniciando e graças a Deus, até aqui o Senhor nos abençoou e nos ajudou, não é verdade? Então vamos agradecer ao Senhor, vamos começar cantando e depois vamos orar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. E vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus querido, nós queremos hoje, Senhor, te agradecer por mais uma semana que passou e agora uma nova semana chegando, ó Pai. Obrigada por todas as bênçãos, Senhor, pelo cuidado do Senhor. Abençoa os nossos alunos, onde quer que eles estejam. Guarde, Senhor, cada um desses alunos nas tuas mãos, livra-os do mal e nos dê hoje, Senhor, uma boa aula. Nos abençoa, Pai. Nós agradecemos ao Senhor tudo e te adoramos. No nome de Jesus, o nosso Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Amém, crianças, e graças a Deus, né? Vamos continuar cantando hoje nosso corinho de adoração ao Senhor. Deus é santo. Vamos cantar. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim me diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Nele não há nada escuro. Oh, como é bom saber que o nosso Deus é santo, tão puro, tão bom, precioso é o nosso Deus. Crianças, nós cantamos a semana passada essa música, não foi? Estamos aprendendo da Bíblia, a palavra de Deus. Então, nós vamos cantar mais uma vez nossa música hoje. Nosso livro companheiro, né? É a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos cantar juntos, tá bom? Cante comigo, onde você estiver agora, com alegria. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Ela me ensina com certeza o caminho do céu. Nela eu aprendo dia a dia a andar com Jesus. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Oh, graças a Deus. A Bíblia é o seu livro companheiro? Você estuda a Bíblia todos os dias? Oh, coisa boa, não é, crianças? É aprender de Deus. Coisa boa é guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor. A semana passada também nós aprendemos, né, essa música. Fala que a Bíblia é o nosso tesouro. Sim, crianças, a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso maior tesouro. Nós temos aqui a nossa Bíblia, né? Bem grande, para ilustrar, para mostrar a vocês como é precioso estudar a Bíblia, guardar os ensinamentos que a Bíblia nos ensina. Isso é muito bom. E a semana passada nós começamos uma lição e hoje nós vamos concluir a nossa lição falando da Bíblia, o nosso maior tesouro. Então vamos cantar Eu Tenho um Grande Tesouro. Vamos cantar juntos? Vamos cantar juntos. Eu tenho um grande tesouro, tesouro dado por Deus, e sempre andamos juntinhos, minha Bíblia e eu. Eu tenho um bondoso mestre que dia a dia conduz o meu andar vacilante pela sua luz.
bom. E crianças, vocês lembram? Nós aprendemos um versículo da Bíblia, né? A semana passada, e hoje vai ser o nosso mesmo versículo. Nosso endereço está aqui na Bíblia, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos lembrar? Lembramos da semana passada e eu espero que você estudou, que você aprendeu, você tomou um tempinho durante a semana para estudar a Bíblia, a palavra de Deus, né? Então nós vamos lembrar agora, vamos juntos? Vamos falar. 2 Timóteo 3, e versículo 16. O que é que diz lá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3, e versículo 16. Ah, crianças, como é tão bom saber, não é? Que as escrituras sagradas é a palavra de Deus. Como eu falei a semana passada, a Bíblia tem vários nomes, não é? Um desses nomes é escritura, escritura sagrada, foi escrito pelo nosso Deus, são os escritos de Deus, foi Deus quem ditou, foi Deus quem abençoou, que deu a ideia, né? Que inspirou para que os homens pudessem escrever. Então, ela é útil para o ensino, é útil para a repreensão, ela pode nos repreender, pode nos corrigir, pode também nos educar, né? Na justiça. Então, continuem aprendendo esse pedacinho da Bíblia, tá certo? Quero que vocês continuem aprendendo. Vou buscar alguma coisa. Pronto, cheguei, crianças. Nós vamos então aproveitar, não é? E vamos continuar estudando a palavra de Deus nessa manhã, na escola bíblica dominical, não é? Então, se você não pôde ir lá na igreja, você pode aí estar ouvindo a palavra de Deus que nós estamos ensinando, tá bom? Então, vamos falar mais uma vezinha o nosso pedacinho para hoje, que a semana que vem é um novo pedacinho da Bíblia, tá certo? Então, vamos juntos. 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Continuem aprendendo, viu, crianças? É muito importante guardar a palavra de Deus no coração. O salmista diz o quê? Guardo a sua palavra no coração para eu não pecar contra ti. Então, quando a gente guarda, decora os versículos, a gente fica fortalecido, né? Espiritualmente. E assim a gente fica livre de pecar contra Deus. Quando a gente está, deixando a Bíblia ser a nossa companheira, né? O livro santo, o livro companheiro, a palavra de Deus. Ah, semana passada nós aprendemos que a Bíblia, né? A palavra de Deus, ela levou quantos anos para ser escrita? Eu falei, não é? 1.600 anos. Então, crianças, foram muitos anos. Mas nós podemos lembrar, não é? Que esse 1.600 anos que demorou, não foi porque passou 1.600 anos escrevendo. Levava um tempo em silêncio, depois Deus usava alguns homens, diferentes homens, né? Para escrever mais um pouco. E assim foi, até terminar a palavra de Deus, duraram 1.600 anos. E nós vimos também que foram 40 homens, né? Que Deus usou 40 homens diferentes para escrever aquilo que ele queria. Ele ditava e os homens iam escrevendo, né? Portanto, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque foi ele quem ditou. Naquela época, crianças, a Bíblia não era como hoje, né? Hoje a Bíblia é em forma de um livro, mas naquela época a Bíblia era em forma de um rolo. E as pessoas, né, abriam assim e podiam ler a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos começar a nossa liçãozinha agora, né? A nossa lição bíblica. Vamos começar agora. E hoje nós vamos continuar a lição da semana passada, tá bom?
Deus nos abençoe nesta manhã, nos ajude, abençoe sua palavra. Vocês lembram, crianças, semana passada? Olha, depois que o rei Josias, né? Ele já tinha agora 18 anos, ele queria muito que as pessoas se voltassem para Deus, ele estava tão contente. Vocês lembram, crianças, como o rei Josias ficou contente? Porque ele nunca tinha visto uma cópia da palavra de Deus. Pela primeira vez, estava diante dos seus olhos a cópia da palavra de Deus que foi achado quando ele deu ordem para aqueles servos, né? Irem ao templo, que o sacerdote Uquias estava lá também, Safão, o escrivão, e eles acharam o livro da lei, que estava lá na casa de Deus, perdido, né? Ah, como foi bom. Logo eles pensaram, o rei Josias, ele vai gostar de ver esse livro, de ouvir o que está escrito aí. E eles correram para o palácio. E quando eles chegaram ali, né? Certamente, crianças, que eles começaram a ler a palavra de Deus para o rei Josias. Ah, crianças, o rei que nunca tinha visto a palavra de Deus, né? Estava vendo ali aquela cópia diante dos seus olhos pela primeira vez. Ele ficou maravilhado, ele queria muito ouvir. E a Bíblia diz que aqueles homens chegaram lá e eles abriram assim, né? O rolo da lei e eles leram assim: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ah, crianças, era Levítico, ele estava lendo no livro de Levítico, o livro da lei. Também eles leram lá em Êxodo, outro versículo que diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança, nem no céu, nem na terra. No livro de Êxodo. Eles também leram, lá no livro de Salmo, capítulo 16, versículo 11. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Crianças, quando aqueles homens foram lendo a palavra de Deus, o rei Josias ficou realmente muito impressionado. A Bíblia diz que ele ficou com medo, porque ele ouviu quando Deus falou ali no livro de Levítico: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Quando eles leram também em Êxodo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Crianças, o rei começou a sentir medo. Por quê? Porque ele sabia que o povo estava vivendo no pecado. O povo não queria saber de Deus, o povo esqueceu de Deus. Todo aquele povo estava adorando outros deuses, fazendo tanta coisa errada, que Deus não estava concordando, não estava aprovando. E a palavra de Deus nos ensina que o rei Josias ficou com muito medo. Ao ouvir aquelas palavras, ele começou a pensar: oh, certamente Deus, ele vai punir, ele vai castigar o seu povo. Olha, Deus vai descer sobre nós, ele vai nos castigar, ele vai resolver esse problema, porque olha o que diz na sua palavra: o povo está longe de Deus, o povo está vivendo longe do Senhor. Crianças, ele acreditava bem que esse livro era o livro da lei, era o livro santo, o rolo da lei, a palavra de Deus. Ele acreditava. E ele ficou pensando: o que vamos fazer? O que podemos fazer? Só tem uma maneira: buscar ao Senhor. Só tem uma maneira: falar com Deus. E ele ficou ali pensando o que fazer. Depois de ouvir aquelas palavras, sabe o que Josias fez? A Bíblia diz, crianças, que ele mandou chamar os seus ministros, os seus auxiliares, todos aqueles servos, as pessoas que viviam no palácio, e o próprio rei, o rei Josias. Ele estava tão feliz por ter encontrado o livro da lei, mas também estava com tanto medo do que podia acontecer. Ele sabia que Deus ia descer e ele ia mostrar ao seu povo que o povo estava errado, e ele queria fazer um conserto. Então, depois que chegaram ali, ó, todas aquelas pessoas que estavam ali, né? Muitas pessoas, crianças, na cidade de Judá, os ministros também do palácio, os auxiliares do rei, todos estavam ali para ouvir. Ele disse: eu quero que todos escutem, eu quero muito que todos escutem esse livro. E ele mesmo leu, crianças. Olha o que diz aqui na Bíblia, escute. Quando o rei, crianças,
ouviu o que o sacerdote, o Safã, Safã leu para ele, diz aqui, ó, e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, Aicão, e todos aqueles homens que estavam ali, Safã, o escrivão, e o servo do rei, ele disse, olha o que ele disse, ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. A criança Josias estava com muito medo. Ele queria que aqueles homens fossem consultar Deus, perguntar o que tinha que fazer, porque ele sabia que Deus ia castigar o seu povo, como ele mesmo disse, o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Ele queria muito, crianças, fazer um concerto com o povo. Ele queria muito que todas as pessoas viessem e pudessem fazer ali uma aliança com Deus. Ah, crianças, porque a palavra de Deus diz, né, que nós devemos sempre dar ouvidos à palavra de Deus. Nós devemos sempre estudar a palavra de Deus e praticar aquilo que está escrito na Bíblia. E hoje eu quero dizer para você, você que já entregou a sua vida a Jesus, você que já é um servo do Senhor, então você tem que tomar tempo todo dia para estudar a Bíblia. É tão importante estudar a Bíblia. E Deus quer que você estude a Bíblia, não de vez em quando, mas Deus quer que você estude a Bíblia cada dia. Tome um tempo para estudar a palavra de Deus e depois pratique aquilo que está escrito na palavra de Deus. Isso é importante, crianças. Deus, ele vai se alegrar quando você estiver colocando a palavra dele primeiro, não é? Você pode brincar, você pode ter o seu lazer, vai estudar, mas nunca esqueça que você tem que tomar um tempo cada dia e colocar primeiro a palavra de Deus, estudando e colocando em prática. Isso é importante. Então, Josias fez isso. Ele mandou que as pessoas ali, aquele povo, né, aqueles homens, que eram os homens que estavam lá no templo trabalhando, o sacerdote, o escrivão, que eles fossem consultar o Senhor. E eles obedeceram, eles foram. E certamente, né, Deus estava pronto para ouvir o povo. Então, quando eles vieram, a Bíblia diz que Josias reuniu os seus ministros, não é? Reuniu os seus auxiliares e ali ele leu. Tudo que ele queria que o povo fizesse era destruir aqueles ídolos. Olha, nós temos que acabar com esses ídolos, destruir essas estátuas, esses ídolos. Nós temos que voltar para Deus, amar e adorar e servir ao Deus verdadeiro, o Criador, aquele que nos ama, aquele que é tão importante, que é o nosso Deus, o Deus verdadeiro. E Josias falou. E sabe, quando ele leu, crianças, as palavras estava escrito no rolo da lei, a Bíblia diz que o povo escutou e o povo atendeu. Todo o povo estava atendendo ali ao pedido do rei Josias. Ai, como foi importante, crianças, o que ele leu. As pessoas deram ouvidos, elas começaram a acreditar. Elas descobriram que elas tinham se esquecido de Deus, que elas levaram tudo para o esquecimento, o templo ficou fechado, e eles estavam fazendo coisas que Deus não se agradava. Mas agora, a Bíblia diz que ao ouvir o rei, o povo se arrependeu. Todo o povo que estava ali ficou muito arrependido. Eles falaram para o rei Josias que estavam arrependidos daquelas coisas e que eles não queriam mais adorar aqueles deuses. Eles queriam agora servir e amar ao Deus verdadeiro. E Josias deu ordem. Então, vamos acabar com todos esses ídolos. Crianças, o que eram os ídolos? Sim, ali naquela época eram as estátuas que o povo estava levando a sério, colocando ali em primeiro lugar, adorando aquelas estátuas. Mas sabe, crianças, quando a palavra de Deus fala ídolos, o que é ídolo? Ídolo, crianças, é qualquer coisa que a gente coloca acima de Deus. Pode ser aquela bicicleta que você ganhou, aquele celular, o vestido novo, pode ser uma revistinha, qualquer coisa ou pessoa que você coloca acima de Deus é um ídolo, porque Deus, ele quer sempre o primeiro lugar em nossa vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Então, como foi bom quando o povo disse: vamos tirar todos esses ídolos, vamos quebrar tudo, vamos amar e servir ao nosso Deus verdadeiro. A partir de agora vamos fazer isso. Oh, coisa boa, que coisa maravilhosa, crianças. O povo se arrependeu, o povo estava arrependido. E sabe, Deus estava pronto para perdoar. É maravilhoso saber que o nosso Deus ele está pronto para perdoar um coração quebrantado, a pessoa arrependida. Deus está sempre pronto para mostrar-nos o caminho certo. E sabe, crianças, Deus, ele sempre mostra o caminho através da sua palavra. Hoje, Deus não nos mostra pela sua palavra, como ele mostrou ao povo, a Josias e ao povo naquela época, lá em Judá. Hoje ele mostra, através da sua palavra, o caminho que nós temos que seguir. Ele nos mostra os nossos erros, ele nos mostra, através da sua palavra, que nós somos pecadores, que o pecado nos separa de Deus, mas que ele nos ama. E por amor, ele veio a esse mundo só para nos salvar, só para morrer por nós, só para nos dar vida. Sim, quando nós estudamos a Bíblia, descobrimos todas essas verdades, porque a Bíblia é a verdade, ela é a palavra verdadeira. Então, Josias estava muito animado, o povo estava arrependido, o povo concordou com ele, quando ele leu ali a palavra. O povo estava concordando com tudo que o rei falou, o povo queria seguir ao Deus verdadeiro. E logo, crianças, Josias, ele lembrou, através da palavra de Deus, ele lembrou de algo que caiu no esquecimento. Deus, ele tinha dito, ele ordenou que todos os anos eles precisavam comemorar a Páscoa. Todos os anos, era para comemorar anualmente a Páscoa, que era, né, a lembrança daquele dia que Deus libertou o seu povo que estava escravo no Egito. Então Deus queria que todos os anos o povo lembrasse, mas o povo caiu no esquecimento porque o livro foi perdido, ninguém estava adorando o Deus verdadeiro, o templo estava fechado. Mas agora que o templo foi aberto, tudo foi limpinho, o livro foi achado, eles queriam fazer uma aliança com o Senhor. E eles, crianças, logo estavam prontos para obedecer. Então o rei deu ordem: olha, nós vamos logo comemorar a Páscoa, vamos fazer logo isso. E a Bíblia diz, sabe, que as pessoas obedeceram. Eles vieram, crianças, trazendo animais, trazendo cordeiros, para fazer um sacrifício ali. Estavam lembrando a festa da Páscoa, lembrando aquele dia que Deus deu a libertação ao seu povo. Então eles levavam cordeiros e outros animais, colocavam aqueles animais lá no altar para fazer o sacrifício. O que era aquele sacrifício? Era, crianças, eles pedindo perdão pelos seus pecados, reconhecendo, não é? Que quando eles matavam aquele animalzinho ali no altar, era um substituto da pessoa, porque a pessoa que estava ali é que estava precisando ser castigado, mas o animalzinho ia ali e eles ofereciam ali em sacrifício para que seus pecados fossem perdoados, para que eles pudessem fazer a vontade de Deus. E também eles lembravam que Deus prometeu que Deus ia mandar o seu filho, que era o cordeiro. Hoje, crianças, ninguém precisa fazer mais esse sacrifício. Ninguém precisa mais levar um cordeiro, colocar no altar, nem outro animal sacrificar. Por que não? Porque a Bíblia diz que Jesus já veio. Crianças, a Bíblia diz que Jesus é o Filho perfeito de Deus. E ele veio. Quando ele chegou aqui no mundo, ele foi chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim, crianças, Jesus é o Cordeiro perfeito, que um dia ele veio, ele derramou o seu sangue lá naquela cruz por amor, porque ele nos ama tanto. Não é maravilhoso saber que nós somos pecadores, mas o Senhor nos ama tanto. Crianças, por amor, ele derramou, não é? O seu sangue lá naquela cruz. Porque nós éramos pecadores, vivíamos mortos nos pecados. Mas que bom saber que quando nós reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão, ele está pronto para perdoar. Alguém que se arrepende, Deus está pronto para perdoar. Porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo, que limpa o coração, que transforma a nossa vida e nos dá uma nova vida. Como é tão bom ter essa nova vida, não é? Em Jesus, o nosso Salvador. Ah, crianças, então as pessoas faziam aquilo lembrando que mais tarde viria o Salvador. Agora o Salvador já chegou, o nosso Salvador. Ele já veio, morreu naquela cruz, derramou o seu sangue. Mas a Bíblia diz que depois de morto e sepultado, 3 dias lá no sepulcro, ele viveu de novo, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Hoje, crianças, ninguém precisa ficar triste, porque o nosso Salvador, ele não está morto, não está pendurado numa cruz, não está no sepulcro, o túmulo está vazio, está aberto. Jesus ressuscitou, saiu de lá com vida, porque ele provou que é Deus. Quando ele ressuscitou e voltou a viver, porque ele te ama. E tudo o que ele quer é que você reconheça que ele é o único Salvador. Ele é o único que pode perdoar o seu pecado. Ele é o único que pode te dar vida eterna. Então pense nisso. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, creia que ele é o único que pode salvar a sua alma, viu? E te conduzir para o céu. Então pense nisso, converse com ele, peça a ele para perdoar o seu pecado e eu te garanto, pela Bíblia, que quando você fizer isso, ele vai salvar você, ele vai perdoar o seu pecado e você vai ter essa experiência de salvação tão bom, uma nova vida com Jesus. Então pense nisso, queridos. Ah, o povo estava tudo animado, né? Tudo querendo fazer a vontade de Deus, tudo querendo obedecer a palavra de Deus. Eles estavam agora todos prontos para fazer tudo aquilo, fazer a festa da Páscoa, tirou os ídolos dali, estavam amando e servindo, adorando ao Deus verdadeiro, e tudo estava tão bom. Josias estava muito feliz, o rei Josias, né? Levando todo o povo de Judá a fazer a vontade de Deus, a fazer o que agradava a Deus. Assim foi por algum tempo, mas a semana que vem nós vamos ver mais uma outra lição. O que é que nós vamos aprender na próxima semana? Fique pensando, tá? E a gente vai, a semana que vem, estar aqui novamente, tá certo? Então hoje, antes de terminar, vamos cantar mais uma vez o nosso cântico oficial, né? Essa é a nossa música oficial para todas as semanas, né? Falando da Bíblia, o livro companheiro, tá certo? E depois vamos falar o nosso pedacinho, tá? Então vamos cantar. Bíblia, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia do meu Salvador. Ela me ensina com certeza o caminho do céu. Nela eu aprendo dia a dia a andar com Jesus. Bíblia, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Amém, crianças? Graças a Deus. Fique estudando o nosso pedacinho, tá? 2 Timóteo 3, versículo 16. Não esqueçam, estudo durante a semana. E a semana que vem estamos aqui de novo, tá bom? Vamos orar. Ó nosso Pai querido, obrigada pela Tua palavra, que é verdadeira, Senhor, que é preciosa. Graças te damos pela Bíblia, a palavra de Deus. Obrigada, Senhor, por todos os nossos alunos. Dê uma boa semana para cada um deles, ó Pai. Nos guarde, Senhor, em Teu caminho. Livra-nos do mal. Abençoa todos os Seus servos que estão te servindo, Senhor. E oro para Daniele Costa, ó Pai, nesse momento que está muito doente, lá em Madagascar, aquela missionária, Pai, abençoa ela, Pai, cura ela, Senhor, restaura a sua saúde e dá a ela vitória, Pai. Ó Pai, abençoe. Muito obrigada por tudo, Pai querido. Fica conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? Graças a Deus. Vamos cantar a musiquinha.
Até logo pra você, a nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Boa semana, meus queridos. Até a próxima. Tchau. Beijo para todos.